Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para vocês vascaínos. Hoje vamos falar as últimas notícias do Vasco da Gama, especialmente especulações, contratações, janela de contratações está fechando em setembro e o Vasco da Gama, a princípio, está parado. E eu quero até conversar com vocês sobre, será que foi algum erro de planejamento ter trazido os Cria, Souza e Alex Teixeira, já que não jogam, e ter deixado um pouco de lado algumas outras contratações, algumas outras possibilidades, mas vamos falar sobre Maurício Lemos, vamos falar sobre o chileno Jean Menezes, vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil, bem como também a classificação do Campeonato Brasileiro. Me acompanhe até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco, aquele canal que é de muita opinião e notícias para vocês sobre o gigante da colina. Sendo assim, aqueles pedidos super tradicionais, larga o dedo no like neste vídeo, que muito nos ajuda, inscreva-se no canal para esse canal crescer cada vez mais nesse YouTube de meu Deus, aperte aquela sinetinha para você ficar ciente dos vídeos e lives que são lançadas no canal. Bom, meus amigos, vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro. Ontem, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024 teve seu fim. Na verdade, tem times com 19 jogos como Internacional, outros com 22, uns com 21. O Vasco da Gama, por exemplo, tem uma rodada a menos ainda para ser paga contra o Cuiabá. E ontem teve um Vitória 2 e Cruzeiro também 2. Vitória estava ganhando de 2-0. Depois teve uma expulsão do zagueiro do Vitória, depois de uma falha dele grotesco. Lá o Cruzeiro, a Raposo, que está fazendo um bom campeonato, conseguiu o empate. Olha, será que está tendo operação salva Corinthians, salva Flusão aí? Sei não, hein? Vê lá o segundo gol aí do Cruzeiro. Dessa forma, o Vasco da Gama continua ali, aquele bem time de meio de tabela, né? Infelizmente, se a gente tivesse os 4 pontos perdidos contra a Red Bull Bragantino, por isso e uma, nessa último domingo, a gente estaria muito mais tranquilo na guerra aí contra o rebaixamento. O Vasco da Gama está em 10º colocado, a 6 pontos da zona do rebaixamento e a 10 do G6 lá para pré-Libertadores. Ou seja, hoje a nossa luta ainda continua sendo contra o rebaixamento. Eu faço um corte aqui, o Vasco da Gama tem 8 vitórias e 4 empates. Se chegarmos a 12 vitórias e 12 empates, conseguimos aí 48 pontos, super tranquilo para a fuga desse rebaixamento. Eu quero saber de você, qual é a luta do Vasco da Gama? Será que a gente continua vendo lá para cima da tabela uma pré-Libertadores? Quem sabe ou a nossa luta é realmente contra esse rebaixamento? Ao meu ver, sou bem realista. Para mim, a gente continua lutando contra o rebaixamento, principalmente com a perda desses pontos que podem ser preciosos. Bem, meus amigos, por falar em campeonato, Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui da Copa do Brasil. Pois é, hoje vamos conhecer nossos adversários das quartas de final. Não somente o adversário, mas sim o chaveamento até a final. Vamos estar vendo aí na tabela os clubes classificados e eu quero saber a sua opinião. Quem você quer? Vai escolher o Juventude? Do vovô Nenê fazendo gol a cada rodada, sendo o homem mais velho a fazer gol no Campeonato Brasileiro a cada rodada, porque a cada rodada ele está fazendo gol? Ou você não quer um Corinthians da vida aí desesperado contra o rebaixamento, hein? E uma vingança contra Ramon Dias? Marca Vasco, particularmente, eu quero muito enfrentar o Ramon Dias e Corinthians para ter história para contar, para ser um confronto bem legal aí. Inclusive é um time grande, olha só como vai ser os jogos bem legais aí. O Corinthians vier, se não, que venha o Juventude, pelo menos não tenha pressão da torcida, embora o Juventude esteja com um time muito bem organizadinho, mas hoje às 3 horas da tarde vamos conhecer aí o sorteio dos adversários do Vasco da Gama aí nesse rumo final da Copa do Brasil. Agora, galera, vai largando o dedo no like aí, para muito nos ajudar, e vamos falar um pouco de especulação. Parece que tá tudo certo com o Jean Menezes, um atacante chileno de 31 anos, com algumas convocações para a seleção chilena, e que está 6 anos jogando lá no México, no time León, depois ele foi para o Toluca, com bons números, melhores do que os nossos, talvez não melhor do que o nosso David. E já faço uma pergunta para você, será que esse Jean Menezes queria um ponto esquerda também, arisco, bom domínio de bola, com um bom número de assistência e gols, ele vem substituir o DVD? Já que o DVD, se continuar jogando, a gente vai ser obrigado a pagar uma pequena fortuna. Uns falam 15 milhões, outros falam 20 milhões de reais aí,
como aquela opção de obrigação de compra, né, uma obrigação de compra se ele alcançar determinados números de jogos aí pelo Vasco da Gama. Não sei, acredito que não, até porque o DVD está entregando futebol, queira bem, queira não, mas ele está entregando um bom futebol. E é sempre bom você compor um elenco com bons jogadores. Eu espero que não. Agora, só falta o Vasco da Gama negociar com o DVD, ok? E com o Internacional. Mas vamos falar aqui agora então de Jean Menezes. Você está vendo aí uma foto de Marcos Vanzini visitando o CT Moacir Barbosa. Ele é o agente que está negociando esse contrato aí com o Vasco da Gama. Ele já trouxe os jogadores tais como Piquerez para o Palmeiras e Fausto Vera para o Corinthians. Ele que está negociando. A princípio, o contrato será de 2 anos, podendo ser estendido até o final de 2026 por mais 6 meses. E será num valor que o Vasco da Gama vai comprar o jogador por $1,5 de doletas. Acredito que vale a pena. É um bom jogador, 31 anos. Ele vai trazer uma certa experiência para o Vasco. Acredito que é aquele jogador que vai chegar e vai jogar, porque não vai ter essa história de readaptação. Já é um jogador mais experiente, já morou fora, então ele já conhece todo esse esquema de como é que é entrar num clube novo aí, e espero que essa adaptação seja melhor. Logicamente, ele vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro, mas pelos números, pela qualidade, acredito que sim, parece ser uma boa contratação. Parece ser porque não deixa de ser uma aposta. Estava jogando há 6 anos no Campeonato Mexicano, uma liga até razoável, e agora está vindo para o Brasil aí. Bom, pelo menos assim, a criatividade que a gente deseja nas contratações do Vasco da Gama está aí, trazendo esse Jean Menezes. Eu quero saber a sua opinião. E aqui eu já faço um convite para você ir no canal do Garone. Pois é, youtuber recomendando youtuber. Ele fez uma análise ali do jogador, sempre com bons números, uma análise profunda de como ele joga em campo, e parece que ele vai agregar bastante. E outros também comentaristas, outros também analistas de jogadores estão elogiando o jogador, a contratação. Beleza, tomara que chegue aí Jean Menezes, acho que está certo, falta detalhes. Inclusive, o detetive vascaíno também entrou em contato com o presidente do Toluca, que tinha respondido exatamente isso. Entre clubes, faltam detalhes para acertar esta compra, e parece que com o jogador também já está tudo certo. Agora, o que está se tornando novela, você larga o dedo se você gosta do Jean Menezes, e você larga o dedo também se você acha que já está virando uma novela a contratação de Maurício Lemos. Jorge Nicola, ontem, num vídeo, falou que o jogador não teria gostado da proposta do Vasco. Outros comentaristas falam que o Maurício Lemos, tal como foi com a negociação do São Paulo, ele alega que o Galo, o Atlético Mineiro, lhe deve dinheiro de luvas. O Galo fala que não deve nada, e assim ele fica afastado lá do elenco do Vasco, do Galo, sem oportunidade de jogo, e também não é negociável. E assim não vem. Todos os jornalistas falam, outros, que o Maurício Lemos está receoso de vir morar no Rio de Janeiro e que ele está muito bem adaptado. Outros jornalistas já falam que está tudo certo, apenas faltando detalhes. Ou seja, nem os jornalistas estão com uma narrativa certa. O fato é que, ao meu ver, já está virando uma novela, uma dificuldade. Parece sim que o Maurício Lemos exige algum pagamento do Atlético Mineiro, e assim a negociação não se desenrola. Com isso, Vascão, parte para outra, cara. Parte para outra. A gente precisa de zagueiro. Olha quantos pontos a gente está perdendo por causa da nossa zaga. E você fica parado nessa contratação, só está nos prejudicando, ok? Mas essas são as informações. Maurício Lemos, que eu estava dando quase como certo, parece que realmente estão travadas as negociações, tais como a saída de Pablo Galdames, um meio de campo que recebe, né, meio milhão de salários por mês, aí fica complicado. O São Lourenço parece que deu uma parada nas tratativas aí de negociação com o Pablo Galdames. Ao meu ver, parece que eles estão aguardando o jogo aí das oitavas de final contra o Atlético Mineiro pela Copa Libertadores. Depois, imagino eu que vai dar um prosseguimento aí nessa contratação do Galdames. Vamos aguardar, essas são as especulações. Com isso, com a possível saída de Galdames, o Vasco da Gama ainda continua em busca, tais as informações do jornalista, de um reserva para o Vegete e um volante. Eu acho que o Vasco da Gama realmente vai precisar de um reserva volante. Liberou o Zé Gabriel, ok, já estreou contra o Curitiba. A gente está vendo que o Souza não está engrenando, não está entrando em ritmo de jogo, e o Vasco da Gama não pode ficar somente com Esforça praticamente ali e JP como volantes reservas. Eu acho que o Vasco da Gama vai ter que ir ao mercado trazer um volante, e esperar um volante bom, um volante que chegue também para jogar, ou pelo menos para compor elenco, que temos confiança de quando ele joga. Souza, infelizmente, não está entregando, por isso que eu faço
aqui a pergunta, tal como eu comecei. Será que não foi erro de planejamento ter trazido Alex Teixeira e Souza até final de 2025? Alex Teixeira sequer estreou, ele jogou poucos minutos contra o Atlético Goianiense e já se machucou. O Souza está entrando, está tendo dificuldade para entrar em ritmo de jogo e o contrato dele vai até final de 2025. Óbvio que eu não estou falando de Felipe Coutinho, que esse foi um tiro certo, com certeza, mas eu acho que foi erro. E aí quando a gente fala de reforços acabam não entrando. É muito complicado isso. Vasco da Gama, e eu acho que vocês erraram aí, confiando demais em Souza e Alex Teixeira. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Já faço convite, ó. Hoje, 12h30, eu entro ali no podcast do Maltino, a live começa meio-dia. Tchau e saudações vascaínas.